E se existisse uma espécie de Pocophone 2? Bom, o Redmi Note 8 Pro é quase isso. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Esse aparelho não é o que parece. Com o nome de Redmi Note 8, você imagina necessariamente um aparelho que é intermediário e que não vai muito longe disso. Quem já usou um Redmi Note 7 sabe que ele é bom, mas ele não é o melhor. Falta um pouquinho mais de tempero para ele ser um celular muito bom. Daí chegamos nessa versão aqui, no Redmi Note 8 Pro. Você pensa, tem um pouco mais de memória, tem um pouquinho mais de processamento, só que esse aparelho tem muito mais processamento. É muito melhor que o Note 8. Eu nem chamaria ele de Redmi Note 8 Pro, eu chamaria de Redmi Note 9 se fosse assim. Deixar de um jeito mais claro. Ele é um aparelho gamer acessível. Ele é quase um aparelho gamer. Mas não tem como dizer que ele não é mais acessível, porque ele corta aqui e ali e entrega um pouco menos, mas em performance ele surpreende para o intermediário. E assim vamos com essa análise do Redmi Note 8 Pro, esse aparelho que vai navegando entre custo-benefício e performance e entrega algo quase que novo para a linha Redmi Note, que era só para você pagar menos e só. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo oficial do Telegram e do WhatsApp. A gente tem nos dois. O grupo oficial do Canaltech. Clica aqui embaixo no link que a gente vai deixar para vocês, escolhe Telegram ou WhatsApp e entra no nosso grupo oficial. Não esquece, hein? Redmi Note 8 Pro não é um aparelho necessariamente leve. Ele tem 200 gramas. Não incomoda no bolso, mas também não é aquele aparelho que você, nossa, extremamente leve, prático e ágil. Isso para abrigar uma tela de 6.53 polegadas LCD IPS Full HD. Para quem não tá nem aí para os nomes, uma ótima tela, poderia ser muito melhor, mas é muito boa. Inclusive, na minha impressão, entre o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 Pro, mesmo que não é para existir essa diferença, eu achei mais interessante, e o pessoal daqui num teste cego também, a imagem no Redmi Note 8 Pro. O que não dá para deixar de dizer é que essa tela tem um tom um pouquinho mais frio. Então você sente aquele branco mais contaminado com um pouquinho de azul, muito pouca coisa. É mais o tom e a temperatura da imagem, não é que há um erro de reprodução, é só uma característica de como foi calibrada essa tela. Mas de qualquer forma, como eu já disse, ela tem uma tela boa. E nesses 200 gramas, além dessa tela enorme da borda em metal, nós temos esta traseira com esse toque vítreo. Vítreo é um nome tão lindo. É tipo vidro. Além desse vidro que não deixa marcas feias, horrorosas, que tem uma pegada bem confortável, há escondido aqui atrás, meio que disfarçado de uma câmera, o leitor de impressões digitais. É um lugar ridículo para colocar? É, mas é interessante, é diferente pelo menos. Você vai acertar essa última lente várias vezes quando você for colocar o seu dedo para desbloquear o celular. Principalmente quando você estiver distraído, ó, só de pegar você já... Olha que legal, vou desbloquear meu celular e sujei minha lente. Mas o leitor está aqui e o conjunto de câmeras logo acima. Ainda nessa questão, é só a tela grande e o vidro que faz ele ser um celular um pouco pesadinho? Não. Tem uma bateria enorme aqui dentro e nós gostamos demais dela nos testes. São 4.500 mAh com carregamento rápido. E nisso, nós conseguimos uma autonomia um pouco estranha para o chip, para o processador que move esse celular. Eu não falei o nome ainda porque é polêmico, é tipo falar grafeno hoje em dia ou nióbio. Você toma uma porrada de todo lado, então tem um nome polêmico aqui dentro. Mas vamos lá, esses 4.500 mAh de bateria aqui dentro, no nosso teste padrão, que exige bastante do celular, consumiu 11,2% de bateria por hora, mais ou menos. Numa das rodadas de testes ele conseguiu 12%, na outra ele conseguiu 10%, na outra ele conseguiu 14%, na outra 11%, enfim. A gente perde dias aqui no Canaltech fazendo esses testes para vocês para ser o mais preciso possível. E a média final, quando a gente estabilizou o teste várias vezes, porque a bateria tem que se acostumar, tem um monte de coisa envolvida, deu 11,2% a média e fixou. Isso é ótimo. Por que isso é ótimo se tem celular que gasta 7% e ele é muito elogiado no Canaltech? Esse aqui é um aparelho com chipset MediaTek. MediaTek.
O tão famigerado chip MediaTek, que vocês adoram destruir nos comentários, porque ele tem a fama de gastar energia pra caramba, ter pouco processamento e esquentar pra caramba. Se bem que isso é verdade em um monte de aparelho que usa MediaTek. Só que não é o caso do Redmi Note 8 Pro, que especificamente nesse MediaTek, nesse aparelho, economiza energia, tem um processamento muito alto e não esquenta. Não parece que é MediaTek isso daqui. Esse aqui é o MediaTek Helio G90T. Ele é um chip recente que foi desenvolvido com um objetivo muito mais gamer do que o normal. Então é para você jojar jojinhos nele, como o pessoal gosta de dizer. E justamente por isso vamos ter que fazer uma coisa diferente que nunca foi feita em um review aqui no canal Tech. Esse aqui é o Redmi Note 8 Pro e eu vou colocar ele ao centro da mesa. Para vocês entenderem o funcionamento da G90T que está aqui, eu trouxe um Moto G8 Plus, que é o intermediário, que foi lançado recentemente, e o Redmi Note 8, a versão não Pro do Redmi Note 8 Pro. Teoricamente, tanto o Redmi Note 8 quanto o Moto G8 Plus estão no mesmo nível, e isso já dá um bom patamar. Mas para efeito de controle, para vocês entenderem o quanto esse aparelho é intermediário ou não, nós temos aqui um Galaxy S10 e um P30 Pro. Claramente não são para entrar nesse comparativo, mas ajuda a entender o quanto esse aparelho está próximo de um intermediário ou de um topo de linha. Esse aqui é o Galaxy S10 Plus, inclusive, tá? Vou colocar o Galaxy S10 aqui em cima. Vou ter que colocar eles de lado, não tem como. S10 Plus, P30 Pro, só para vocês entenderem, intermediário, Moto G8 Plus, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Fluidez, travando. A fluidez do topo de linha, a fluidez do Note 8 Pro, a fluidez do P30, travando no Moto G8, travando no Redmi Note 8. Eu acho que vocês entenderam. Eu vou mostrar o número, tudo bem pra vocês no final, mas eu acho importante vocês verem o teste em 3D, que esse momento tá gerando uma cena que deixa muita carga no aparelho. E fica claro que entre os topos de linha, o que mais se assemelha a eles é o Redmi Note 8 Pro, naturalmente. E não o Note 8 ou um Moto G8 Plus, que teoricamente está no nível de um intermediário. E tem o preço de um intermediário que nem o Redmi Note 8 Pro. Por mais que seja injusto comparar eles. Nossa, a diferença é muito grande, cara. Ela é pra ser muito grande, é normal. Inclusive o Redmi Note 8 deixa isso muito claro. Ele tá sofrendo pra caramba no teste. Bom, esse review não serve só pra bater em celulares ou pra aclamar celulares. A gente tem que deixar claro algumas coisas. Primeiro, o Redmi Note 8 Pro tem todo um ecossistemazinho feito pra dar certo. Tem memória rápida, a gente costuma falar pouco disso. Ainda é o teste, gente. Esse teste tá pesado até pros topos de linha da mesa, então, interessante. É bem respeitável, olha a diferença da performance horrorosa que esse teste tem num aparelho humilde, sabe? A gente fala intermediário, o pessoal fica gritando nos comentários: meu Redmi Note 7, bota Galaxy S10, enfim. Não, cara, não bota. O Redmi Note 8 não bota. O Redmi Note 7 não bota. Isso é um S10, isso é um Redmi Note 8 Pro, isso é um P30 Pro. Bom, os testes já passaram, eu vou realinhar eles e vou colocar no meio o Redmi Note 8 Pro. Enquanto eles geram os números do teste, só para vocês terem esse comparativo, é o que eu dizia. Não é uma questão só do chip ser potente, da placa de vídeo ser potente. É toda uma construção voltada para que o 3D seja muito bem trabalhado num chip que é mais humilde. E ainda assim com uma memória rápida instalada e tudo mais. E quando a gente fala memória, tem armazenamento, tem memória lógica, tem um monte de bagunça nisso aqui. Então, no geral, a construção do Redmi Note 8 Pro foi feita para que ele tire o máximo possível daquele hardware. Ele é topo de linha? Não. E esse teste analiticamente mostra para vocês. Só
Só que ele chega bem longe para um aparelho que é intermediário. Ele chega muito mais longe, mas muito mais longe que o Redmi Note 8. Então, dessa vez, nessa geração, de um Redmi Note 8 para um Redmi Note 8 Pro, tem um abismo de diferença. Coisa que não é tão normal assim. E finalizou o teste aqui, e nós temos o Galaxy S10 Plus, ele fez 402 mil no teste. Mais do que esse número, vocês viram a performance dos aparelhos. O Redmi Note 8 Pro, que é o aparelho dessa análise que fez a gente trazer esses modelos para a mesa, 284 mil pontos, e o Huawei P30 Pro, 362 mil pontos. Mas e os aparelhos que teoricamente são os que a gente precisa comparar de fato ele? Vamos tirar da mesa os do grupo controle, que são só topos de linha que a gente trouxe para mostrar. Temos aqui o Moto G8 Plus com 172 mil pontos e o Redmi Note 8 normal com 203 mil pontos. Vocês entenderam a distância dele? Ele não é topo de linha? Não! Mas como ele dá um couro nos amiguinhos de mesmo nível dele? Mesmo nível? Esse processador MediaTek que tá aqui desse jeito, nesse arranjo que a Xiaomi fez, é um acerto muito grande. E é um aparelho muito legal. Trazendo de volta aqui os amiguinhos topo de linha só para um comparativo específico. Esse teste ele não é o melhor benchmark, mas é o mais popular. E ele divide uma coisa interessante. Qual foi o desempenho em 3D do modelo? Pontuando só a parte de processamento 3D, a placa gráfica, que é um termo errado para usar, mas enfim. Para joguinhos, 79 mil pontos, 122 mil pontos, 161 mil pontos. Aí você fala, nossa, peraí, agora esse número específico me deixou mais em dúvida. Ficou em dúvida? Eu te mostro. Vamos comparar com os de mesmo nível. No caso do Redmi Note 8 e do Moto G8 Plus, nós temos 62 mil pontos para o Redmi Note 8 e 33 mil pontos para o Moto G8 Plus. Ele realmente estava sofrendo muito durante o teste, deu pra ver que ele tava sofrendo demais. A diferença é grande entre eles, daí você nota, puxa vida, esse número de 3D, desempenho de jogos, tá muito mais alto, mais perto do que deveria ser, que são os aparelhos mais fortes. Vocês já viram pelo teste, quem quiser é só voltar e pausar o vídeo para ver os números certinho, para pegar o detalhe de cada um, mas já dá pra notar que o Redmi Note 8 Pro entrega muito 3D, muita velocidade de performance, nem tanto um processador muito bom. Então o que ele seria? Um processador legal, intermediário, forte, mas com um desempenho de 3D muito acima de um intermediário. Mais fácil de entender? Processador bom, 3D muito bom. E isso encerra essa análise. Redmi Note 8 Pro é perfeito. Tchau! Não. Só que não. Essa era a parte mais legal. Essa era a parte boa. Chegou na parte ruim. Agora tem que me livrar desses celulares que não fazem parte da análise, por gentileza. Ah, mas você já vai criticar isso aqui? Nenhum é perfeito? Galaxy S10 Plus tem um monte de problema na interface. O Huawei P30 Pro tem um monte de problemas também, tem na análise. Redmi Note 8, já falei aqui os problemas dele. Moto G8 Plus, bom, perdeu no teste de performance para todos os outros da mesa. Tudo. Resumindo, nenhum celular é perfeito. Nem o que você ama, nem o que a Apple vende. Nenhum celular do mundo é perfeito. Nem o do OnePlus. E como essa análise do Redmi Note 8 Pro, uma das análises mais transmídia que a gente já teve, de um monte de celular e um monte de teste que a gente nunca fez antes, numa análise só no backstage. É verdade, só no backstage. Vocês viram na mesa o que a gente faz ali, trabalhando pra vir gravar pra vocês. Isso foi legal. Your Mac friend, Brent Rambo. Vamos então dizer o que não tem de bom e o resto que tem de mais ou menos aqui. A tela já foi um ponto que a gente falou. É uma tela boa que poderia ser melhor. As opções de armazenamento interno, 64 GB ou 128 GB de memória interna, com 6 GB de RAM. Ou seja, se você pegar o de 64, 6 GB de RAM. Pegar o de 128, 6 GB de RAM. Não tem muito onde errar. Ele vai entregar bastante espaço de trabalho para você, mesmo na versão mais baratinha com menos espaço interno. Você pode optar por uma versão de 128 GB com 8 de RAM, mas aí também é pagar um pouco caro demais para um aparelho que é só intermediário. Inclusive, se você pegar um desse na mão, faz o teste, roda o benchmark, você vai ver que ele não esquenta, isso é muito legal. Ele não esquenta, o P30 Pro não esquenta, o S10 mais ou menos, os outros esquentam.
Este conjunto aqui atrás, ele é bonito. Tanto por ter essa cara meio perolada, por ter essa tampa de vidro, mas ele é meio enganoso. Esse sensor posicionado dessa forma lembra muito o que você vê em vários aparelhos, como um sensor Time of Flight, TOF, que seria para escanear em 3D o ambiente, fazer recorte da sua cara, posicionar coisas de realidade aumentada na superfície pela câmera. Não, é só uma câmera comum, meio que com essa carinha de TOF aqui. Não é errado fazer isso, mas também é questionável. Mas é só para dar um detalhe, que talvez você bata o olho e fale, ah, tem TOF, olha que legal. Não tem. A câmera principal tem 64 megapixels. Ela funciona da mesma forma que as outras câmeras de super resolução funcionam. Você tira uma foto absurdamente grande e pega ela menor com 12 megapixels, 15, 20, quanto você vê nas configurações, você vê no crop que você vai fazer, não interessa. Você tem uma foto com mais detalhes menor. Você pode conseguir a foto no tamanho máximo, que é enorme e tem um pouco menos de detalhes, porque ela só é grande, ou você tem uma foto em tamanho normal, com os detalhes um pouco mais polidos. Você usa uma foto gigante para processar uma foto menor, de melhor qualidade. O problema é que a gente está falando de uma câmera de 64 megapixels de abertura 1.9 sem estabilização ótica. Isso já é um problema interessante. Tudo bem, a gente tem que saber que a Xiaomi corta custos, por isso que ela entrega aparelhos mais baratos. O som dos microfones da Xiaomi nunca é elogiado por quem usa Xiaomi. Você que usa Xiaomi, você sabe, o som, principalmente para gravar ambientes com som mais alto ou perto de fontes altas de som, você sente que o microfone arrega. Infelizmente acontece, ele é muito mais otimizado para a voz do que para o resto do uso de um microfone. E no caso, estabilização ótica é mais uma dessas pequenas coisas que você vai cortando para poder chegar no custo final do aparelho. Então nenhuma das 3 câmeras tem estabilização ótica, o que é triste. Nossa, por que você falou 3 câmeras? Bom, porque uma delas é só um sensor de profundidade, então de fato você não vai usar o celular que vai usar para medir o ambiente, você não vai tirar uma foto com ela. Então temos a câmera principal de 64 megapixels, temos uma câmera ultra wide de 8 megapixels para fotos panorâmicas e uma câmera macro de 2 megapixels. 2 megapixels. Eu já disse que megapixels literalmente é o tamanho da foto e não a qualidade, mas 2 megapixels também é sacanagem. Uma fotinha. Então não tem muito o que dizer, pode ser a melhor foto do universo. Em 2 megapixels ela é pequena. Você se prepara? Vou tirar a melhor foto que a humanidade já viu nesse momento. Que tamanho você tirou a foto? Ixi, tá 3x4 aqui. E literalmente esse efeito acontece aqui no Redmi Note 8 Pro. Tudo que se fala de fotografia a respeito desse aparelho, igual o intermediário comum ou abaixo, um pouco decepcionante. Tudo bem, ele é um aparelho de performance, não era para ser um fotógrafo. Mas quando você vê esse arranjo de câmeras, essa quantidade de sensores, dá a impressão de que ele é um aparelho maravilhoso, matador de Galaxy, matador de Apple, matador de Motorola. Mais conhecido como matador de onça, né? As fotos que esse aparelho produz com o sensor principal são enormes, granuladas. Ah, mas eu quero a foto compacta. Ainda assim, menos granulada, com muita suavização. Você vai notar que folhagens e outros detalhes específicos, assim, cheio de coisinhas e vida, meio que viram uma cor só e tem um efeitinho aquarela, muito intermediário, básico. Então, é muito mais estilo do que fotografia mesmo. Isso mesma coisa para vídeo. E a câmera macro dedicada foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia mesmo. É raro dizer isso num review, ser tão específico, mas a Xiaomi errou, foi péssimo. Quando você usa a câmera principal de 64 megapixels para tirar uma foto de uma flor, ela fica muito melhor do que a mesma foto tirada com a câmera macro, que foi colocada aqui para tirar foto da maldita flor. Se você é muito ruim de fazer foco, usa a câmera macro. Ela já vai fixar os assuntos que estão perto de você. Ela vai ter facilidade para você tirar foto da digital do seu dedo. Mas se você tem um mínimo de capacidade ou paciência, usa a câmera principal, que a mesma foto da digital do seu dedo vai ficar muito melhor, tanto em profundidade de campo quanto em detalhes, em tudo. Resumindo, essa câmera macro faz a mesma coisa que a principal, só que piorada. Isso resume as câmeras. Falta estabilização,
Temos uma câmera ultra-wide, que é normal, como todas as outras, tira uma foto ok de dia e péssima à noite. E uma câmera principal que podia ser melhor. E uma câmera macro que... Chegamos ao final dessa análise. Qual é o veredito para o Redmi Note 8 Pro? É difícil encontrar hoje, nessa hora do dia e nesse final de 2019, um aparelho intermediário feito para ser mais acessível, que seja otimizado para gaming. E este aparelho é otimizado para gaming. Tem uma bateria que suporta bem isso, tem um chip MediaTek que não parece feito pela MediaTek porque ele é muito bom. E temos um aparelho de respeito em geral. Tem uma câmera que poderia ser muito melhor e que tem vários problemas? Sim, mas com certeza não é a pior câmera. É só para você ter certeza de que isso aqui não é tão bom quanto parece. Mas isso não faz esse celular um péssimo fotógrafo, nem ferrando. O MediaTek Helio G90T que está aqui vai mover esse aparelho por um bom tempo. A memória de trabalho que ele tem. E se você tiver um pouco mais assim de cuidado e pegar a versão de 128 GB, isso aqui é celular para você usar uns 2, 3 anos. Fácil. E isso significa economia. É pagar um pouquinho mais caro agora para você ficar muito tempo sem trocar de celular. Porque trocar de celular todo ano sai muito mais caro, mesmo que seja celular barato. Não é? Só que presta atenção. Eu tive o cuidado de trazer para vocês na mesa o P30 Pro, o S10 Plus, para vocês entenderem que ele não é um topo de linha como ele pode dar a impressão. Portanto, se você vê um Pocophone, se você vê um Galaxy S9, se você vê um Mate 20 da Huawei, se você vê esses aparelhos que são ou topos de linha acessíveis, ou topos de linha do ano passado, que estão pelo mesmo preço que ele, seja por causa de uma promoção, seja por causa de uma queima de estoque, não interessa. Não opte pelo Redmi Note 8 Pro. Esse aparelho só faz sentido se ele estiver barato. E no momento que eu pesquisei o preço dele, ele estava quase empatado com o Pocophone F1. Que também é da Xiaomi. Daí eu digo pra vocês, o que vale a pena? Pegar um Pocophone que de fato é topo de linha, você sabe, né? Então topo de linha assim, umas 2 gerações abaixo, mas ainda assim voltado para ser um aparelho de alta performance, não um intermediário muito bem feito e muito refinado. Vale a pena você pegar o Pocophone ou vale a pena pegar o Redmi Note 8 Pro? Entendem o que eu quero dizer? Bom, de qualquer forma, na pesquisa que eu fiz, esse modelo estava um pouquinho mais barato que o Pocophone. Então você que está vendo esse vídeo agora, que esses preços mudam conforme ele fica velho, deixa aí nos comentários que preço que ele estava no dia que você assistiu esse vídeo do Redmi Note 8 Pro e se ele estava empatado ou mais barato que o Pocophone, que foi o aparelho que vocês mais amaram quando lançou. Não dá pra fazer milagre. Quem tem Pocophone sabe muito bem que aparelho forte é. E não tem por que se preocupar com esse cara aqui. Agora, se você não tem um aparelho tão interessante, tá travando pra jogar o PUBG, tá travando pra jogar Fortnite, tá pensando em pegar esse cara aqui, tá certo. Se bem que a gente não testou Fortnite aqui, é um aviso, tá? Só falei o nome. Desculpa, que o pessoal todo gosta de PUBG apenas. Daí sim, nessa situação, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro vale a pena, estando abaixo de outras opções de alto desempenho. E é justamente isso, se é um intermediário que está com preço intermediário, mas com o desempenho que está aqui dentro, é surpreendente. Vale a pena pagar um pouco mais por ele, se bem que ele não estava tão barato assim nessa análise. E talvez pegar um intermediáriozinho ali bem honesto, um Redmi Note 7, muito inferior a esse, para economizar metade do preço, talvez seja o melhor para a carteira das pessoas, né? Conta pra gente nos comentários se você, 1, pretende pegar o Redmi Note 8 Pro, 2, se ele vale a pena pelo preço que ele está. Porque se tiver R$1 isso aqui, eu compro 20, eu quero muitos desses, eu quero encher o bolso de Redmi Note 8 Pro. Mas agora, pelo preço cheio dele, parar pra pensar 2 vezes. Se bem que ainda tá quase que um preço bom, mas não é tão barato assim. Clica aqui embaixo no link que a gente sempre deixa pra ver o preço atualizado do dia, comenta se vale a pena e até a próxima!